As pessoas são diferentes. Têm idades, interesses e metas de vida diferentes. E são diferentes também na forma como lidam com o risco atrelado aos diversos tipos de investimentos. No caso dos investimentos, risco é a probabilidade do retorno das aplicações financeiras ser diferente do esperado. Em um cenário adverso, pode inclusive ocorrer perda de dinheiro. Respeitando as diferenças entre os tipos de investidores, a Valia oferece aos seus participantes dos planos Vale Mais e Valia Prévio 4 perfis de investimento. A diferença principal entre eles está no tipo e na distribuição do investimento entre diversos segmentos. Os principais segmentos que integram os perfis oferecidos pela Valia são renda fixa, renda variável, operações com participantes e fundos multimercado. Vamos conhecer cada um deles. A renda fixa é uma aplicação na qual o investidor compra títulos de bancos, empresas ou do governo e recebe uma rentabilidade que pode ser determinada já no momento da aplicação. A rentabilidade será o valor da aplicação mais os juros pelo período em que o dinheiro ficar investido. Considerando essas regras, podemos dividir os títulos de renda fixa em pré-fixados, pós-fixados ou atrelados à inflação, também conhecidos como híbridos. Vamos conhecer melhor cada um deles. Os títulos pré-fixados são aqueles em que a taxa de retorno é definida no dia do investimento. Assim, na data de vencimento do título, o portador resgata o valor de aquisição do papel acrescido da remuneração definida na data da aquisição. Porém, esse tipo de investimento pode se desvalorizar em alguns momentos e apresentar rentabilidades negativas. No entanto, vale lembrar que o valor no vencimento é conhecido, não muda, e essa perda só vai se concretizar se houver necessidade de se desfazer do título antes da data de vencimento. Já nos títulos pós-fixados, a rentabilidade do investimento é atrelada a algum índice do mercado financeiro e, portanto, dependerá do desempenho desse índice. Por isso, nos pós-fixados não é possível saber antecipadamente qual será o rendimento exato de sua aplicação, apenas qual o seu indexador. As aplicações vão se adequando às condições do mercado, por isso apresentam riscos de rentabilidade negativa menores do que nos títulos pré-fixados. Porém, no longo prazo, como o risco é menor, sua expectativa de retorno também tende a ser menor. O último tipo de título de renda fixa é o investimento atrelado à inflação. Ele combina as características dos títulos pré- e pós-fixados, ou seja, uma parte do rendimento é fixa e outra parte é pós-fixada. Ele é interessante, pois protege o seu dinheiro da alta da inflação, porém, em alguns períodos pode apresentar variações de preço, incluindo rendimentos negativos. Já a renda variável é um tipo de investimento no qual a rentabilidade não pode ser determinada na data em que o investimento é feito, só quando o título for vendido. Neste tipo de investimento, também se verifica diariamente alterações no preço das ações que influem na rentabilidade dos investimentos no período. Então, é bom lembrar que os investimentos em renda variável costumam ser mais afetados por oscilações da economia e do cenário internacional do que os investimentos em renda fixa, apesar de ambos possuírem risco. Na Valia, trabalhamos com gestão passiva e ativa de renda variável. A gestão passiva é aquela em que a carteira segue um índice de mercado como o Ibovespa. A gestão ativa é aquela em que o gestor escolhe as ações específicas, buscando um melhor retorno ajustado ao risco, que pode resultar em desempenhos diferentes dos índices de mercado. Outro segmento de investimento são as operações com participantes, que são os empréstimos concedidos pela Valia aos seus participantes, normalmente com taxas mais atrativas do que no mercado financeiro. Como as prestações são cobradas em folha de pagamento, o risco é baixo, porém o principal fator de risco ainda é a inadimplência. Outra modalidade de investimento são os fundos multimercado. Um fundo multimercado tem liberdade para operar diferentes ativos, entre papéis de renda fixa, ações de empresas, moedas como o dólar e commodities, tanto no Brasil como no exterior. Graças a essa flexibilidade, o gestor do fundo pode montar diversas estratégias, considerando as mudanças no cenário econômico e no mercado financeiro. Bem, agora vamos conhecer os perfis de investimento oferecidos pela Valia e ver como esses diferentes segmentos se combinam em cada um deles. O primeiro é o perfil DI. Ele é o que apresenta o menor risco da Valia, com investimentos somente em títulos indexados ao CDI. Tende a apresentar retornos mais baixos, embora majoritariamente positivos, e de forma mais consistente.
O segundo perfil é o Fix, que pode investir em todos os tipos de renda fixa, operações com participantes, empréstimos e fundos multimercado. Apesar de não conter renda variável, pode apresentar rentabilidade negativa. Já o Mix 20 possui um risco intermediário entre as opções oferecidas e é um perfil moderado, que apresenta 20% da aplicação investidos em renda variável, ações, e 80% em renda fixa, empréstimos e fundos multimercado. E, por fim, temos o Mix 40, o perfil mais arrojado, com 40% investidos em renda variável e 60% em renda fixa, empréstimos e fundos multimercado. Ao aderir ao plano Vale Mais ou Valia Prévia, todo participante entra automaticamente no Mix 20, mas se ele não for o mais adequado para você, é possível alterá-lo. Vamos falar sobre como identificar o seu perfil de investidor e como alterar o seu perfil de investimento em outro vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato por meio dos nossos canais de atendimento. Anote aí! Então é isso. Avalie o seu perfil e tenha bons investimentos.